Hello, Costuffers! E hoje nós estamos sob o efeito de plantas. Novo livro do autor Michael Pollan, que escreveu Como Mudar Sua Mente, foi um best-seller que, confesso, não li, mas esse me chamou muito a atenção, por quê? Pelo seu tema, mais ou menos aí, polêmico. Ele trata sobre 3 substâncias um tanto controversas hoje em dia: o ópio, a cafeína e a mescalina. O livro é dividido em 3 partes, onde ele narra rapidamente, brevemente, a história de cada substância, do ópio, da cafeína e da mescalina, desde a sua origem, desde o seu descobrimento, na verdade, a influência dessas substâncias naturais na história do homem e o atual status quo delas hoje na nossa sociedade. Primeiramente sobre o ópio, que até vem sendo muito debatido na cultura pop, aí, em especial nas séries e nos filmes, para quem assistiu a série do Psych, sobre a substância Oxycontin, sobre o remédio Oxycontin, que provocou aí diversos processos judiciais. O Pollan, ele narra como que a papoula, o ópio vem das sementes da papoula, ele então planta uma papoula para ver como que funciona, como que é a extração dela. E ele narra como antigamente, né, séculos atrás, essa substância era bem vista, era um remédio para dor de cabeça, para cansaço, para tudo, mas com o desenvolver da sociedade foi se tornando tabu e hoje ela é praticamente proibida. O seu cultivo, o seu uso, fora o uso farmacêutico, e o quão isso é um tanto, digamos, hipócrita, porque outras substâncias podem ser usadas, mas o ópio não. Ele narra o efeito do ópio na cultura chinesa. Para quem não sabe, a Inglaterra introduziu o ópio na China para tentar contrabalançar os prejuízos que o país tinha lá, pois a China não comprava muitos produtos deles, e eles compravam muita coisa da China, em especial o chá. O ópio arruinou a cultura chinesa por um bom tempo, demorou muito para eles se recomporem. Enfim, o ópio de fato é uma substância polêmica, mas se fosse bem utilizada, super mega hiper útil ao homem. E ele mostra tudo isso no livro. Depois ele fala sobre a cafeína. A cafeína, que é uma das, talvez a substância legal mais viciante que hoje o homem utiliza, em especial no café e no chá, embora esteja presente em outras bebidas também, como o guaraná, nos refrigerantes, mas ele mostra toda a história da cafeína, do café, desde as suas origens na África e em algumas regiões da Arábia, mas foi uma planta que se adaptou perfeitamente no mundo todo e hoje toma conta do planeta. E o interessante é que ele mostra a correlação da cafeína com a história do homem, em especial com a Revolução Industrial e o capitalismo. Porque antigamente, né, no século antes da descoberta do café, a sociedade ocidental, europeia, bebia vinho, bebia cerveja, bebia destilados, o que provocava, digamos, pessoas sonolentas, pessoas inebriadas, etc. E o café é o oposto, a cafeína é o oposto, é a bebida racional. É a bebida que faz você ficar desperto, que faz você pensar de maneira mais aguçada. Então isso combinou muito com a Revolução Industrial e com o advento do capitalismo, da industrialização. E hoje, quem trabalha sabe que tem, né, a pausa para o café. Tem pessoas que não vivem sem café, você toma café lá o dia inteiro, haja vista a Starbucks, etc. Até um fato curioso, ele narra como começou o tal do coffee break. Na Inglaterra, durante a guerra, havia falta de mão de obra, então uma empresa começou a contratar pessoas com uma idade mais avançada que não conseguiam dar conta. Naquela época, a carga horária do trabalho era muito maior e as pessoas mais idosas não conseguiam dar conta de tantas horas, e inclusive também na questão do foco, na questão da concentração. E eis que ele descobriu que, fazendo umas pausas para o café ali de 15 minutos, a produtividade skyrocket.
Certamente, se você gosta de café, gosta de Starbucks, whatever, e ainda mais hoje em dia com o café sendo muito caro, eu achei a parte mais interessante do livro. E a última parte é sobre a mescalina, que é uma substância natural que deixa você, não é uma alucinógena, mas que deixa você um pouco mais light, mais leve, e ela se encontra nos cactos da América do Norte e do Peru também, muito conhecido como ayahuasca, e super utilizada pelos aborígenes, pelos primeiros povos, os nativos americanos, que hoje, nos Estados Unidos, são os únicos que podem legalmente fazer uso da substância mescalina, que eles extraem do cacto e usam nas suas cerimônias. E o Michael Pollan, ele vai atrás do cacto, ele planta o cacto, ele descobre como extrair a mescalina, ele faz a experiência de participar daquelas cerimônias onde as pessoas ficam em volta do fogo à noite, que é bem típica dos aborígenes americanos, e no Peru também. E hoje as pessoas zen, os hipsters, digamos assim, os hippies, eles também gostam muito dessa chamada cerimônia e o uso dessa substância, porque faz você, não é, de novo, não é como, por exemplo, o LSD, que dizem que você vê, que causa alucinações, mas deixa a pessoa bem mais zen e bem mais agradável, bem mais receptiva ao seu ambiente. Ele mostra também a mescalina sintética, que não causa tantos efeitos, não é tão forte quanto a natural. E depois faz um apanhado também de toda a parte jurídica, de como, em especial, o governo americano, por via do DEA, dos narcóticos americanos, como eles estão combatendo tanto a papoula quanto o uso da mescalina. E ele faz um apanhado também de o quão isso é hipócrita, porque é fato, hoje nós temos diversas substâncias tóxicas legalizadas, né? Exemplo, o cigarro, a nicotina, que fazem muito mais mal ao corpo humano do que essas substâncias naturais, mas por N motivos os governos proíbem o uso da papoula para fins medicinais, com medo de drogas, etc., mas permitem outras substâncias, como o excesso de açúcar, como a nicotina. Então, ele tenta ponderar, poxa, por que substâncias que os antigos usavam de maneira muito sábia, né, e melhoravam a qualidade de vida, hoje são proibidas, e outras substâncias que são muito piores e sintéticas são permitidas? Será que tem um composto aí, será que tem uma teoria conspiratória por trás ali das empresas que querem lucrar, etc., né? Sempre tem esse ângulo, sempre é discutido nesse tipo de obra. Mas, enfim, deixo você para ler a obra, tirar suas próprias conclusões. É uma leitura super rápida, o livro tem 296 páginas, mas uma leitura super aprazível, fácil, você consegue ler o livro aí em 2 dias. Muito bacana, se você tem o mínimo de interesse por esses assuntos, é uma leitura obrigatória. É um livro barato, que você encontra no Amazon, qualquer livraria, está na casa dos 40 a 50 reais, mas até você encontra mais barato, em promoções, em sebos. É uma adição bacana à sua biblioteca. Sob efeito de plantas, do Michael Pollan, sugestão muito bacana, cool books, cool stuff. Disclaimer, não usei nenhuma substância para ler o livro.